O ano vai ser lembrado como das eleições que escolheram a primeira mulher presidenta do país. No Rio Grande do Sul, também uma surpresa. Depois de 8 anos, o PT volta ao poder logo no primeiro turno. O nome de Tarso Genro já estava definido como pré-candidato a governador pelo PT. Em março, a governadora Ieda Crucis foi a escolhida para disputar a eleição pelo PSDB. No mesmo mês, foi a vez de José Fogaça deixar a prefeitura de Porto Alegre e assumir a pré-candidatura ao Piratini. A parceria dos trabalhistas com o PMDB se manteve e o deputado federal Pompeu de Matos foi indicado para vice-governador. Nós não vamos apoiar este ou aquele, nós vamos compor um cenário. Beto Albuquerque lançou sua pré-candidatura pelo PSB, tentou alianças com o PP, mas a única união que prosperou foi com o PCdoB. O deputado foi cotado para ser vice de Tarso, mas não quis. Sem apoio, foi obrigado a se retirar da disputa pelo governo gaúcho e concorrer mais uma vez à Câmara Federal. Nós não temos como prosseguir adiante. A alternativa foi se aliar ao PT e indicar outro Beto para vice. Na outra ponta, o PP se aliava a Ieda Crucis e indicou o candidato a vice na chapa após várias reuniões sem acordo. Um dia antes do começo da campanha, 3 pré-candidatos foram convidados para o debate na Federação dos Municípios, mas só 2 compareceram. Uma certa dificuldade dos candidatos em assumirem posturas mais claras em relação aos municípios do Rio Grande do Sul. Na largada da campanha, os principais partidos se mobilizaram em Porto Alegre. Durante a campanha, cada candidato mostrou a que veio. Ieda Crucis fez um balanço das realizações de governo. José Fogaça manteve a imparcialidade. Tarso Genro apelou para a imagem do presidente Lula e Pedro Ruas sustentou com menos veemência as denúncias contra o governo. As pesquisas apontavam para o segundo turno entre Tarso e Fogaça. A governadora chegou a comemorar seus 66 anos em plena campanha. Do início ao fim, a disputa eleitoral empolgou menos em 2010. Pouca militância na rua e quem empunhava a bandeira muitas vezes estava a trabalho. No dia 3 de outubro, os gaúchos foram às urnas. Logo no início da apuração, o petista Tarso Genro saltou à frente e garantiu a vitória em primeiro turno. Foram mais de 3 milhões de votos. José Fogaça veio em segundo e Ieda Crucis em terceiro. Mas nem tudo era festa para os petistas. Dilma Rousseff, que aparecia como eleita em primeiro turno, segundo as pesquisas, não conseguiu a maioria absoluta dos votos. E a disputa com José Serra se estendeu por mais um mês. A largada da campanha da presidenta eleita foi em Porto Alegre. Ela recebeu uma medalha na Assembleia Legislativa. Antes disso, em abril, a então chefe da Casa Civil do governo Lula apostava em 2 palanques, PT e PMDB. Você não recusa apoio, nem recusa participação em palanque. Um mês depois, o então pré-candidato José Serra esteve no estado. Ele se encontrou com deputados do PMDB que não apoiavam Dilma Rousseff do PT, ao contrário da inclinação do partido no cenário nacional. Se o PMDB não tiver candidato próprio, a minha tendência é apoiar o Serra de novo. Eu estou muito satisfeito com isso, porque nós estamos somando forças. Outros 2 presidenciáveis também visitaram a capital gaúcha. Plínio Arruda Sampaio, do PSOL, e Marina Silva, do PV. Ela deu entrevista exclusiva à Ubra TV. Um dia antes do início oficial da campanha, a emissora exibiu o programa Sabatina em edição especial com a candidata. O Pacto Federativo no Brasil ficou truncado ou pela metade. A União passou a ter uma atitude que subtraiu cada vez mais as receitas dos municípios. José Serra veio pelo menos outras 4 vezes ao Rio Grande do Sul. Dilma Rousseff também, em uma delas para conhecer o neto Gabriel, que nasceu em meio à campanha.
Os candidatos a vice também passaram pelo estado. Índio da Costa surgiu ao lado de Ieda Crucius. Michel Temer foi conversar com líderes do PMDB gaúcho. No dia 31 de outubro, Dilma foi confirmada na presidência da República, pouco depois das 8 da noite. O segundo turno ocorreu em meio a um feriado. Havia o temor de que muitos brasileiros desistissem de ir às urnas e apenas justificassem o voto. Mesmo assim, havia quem desse o exemplo. Se ganhar um que eu não queira, mas eu vou ficar pensando, não. O meu papel eu fiz. Também foi o ano das novas ferramentas de comunicação. O Twitter foi adotado por todos os candidatos para prestar informações e fortalecer a relação com o eleitor. A identificação do eleitor foi aprimorada. Canoas foi um dos municípios que testaram o sistema biométrico. Hoje, os novos governantes já têm o ministério praticamente composto, assim como o secretariado. Na Assembleia, 45% das cadeiras serão ocupadas por novos nomes, entre eles, filhos de figuras conhecidas na política. E depois do aumento dos salários dos deputados federais, senadores, ministros, vice e presidente da República para R$ 26 mil em dezembro, os deputados gaúchos fecharam o ano também aumentando o próprio salário, que vai ser de R$ 20 mil. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi aprovada uma CPI que vai investigar supostas irregularidades na Secretaria da Juventude. No início do ano, a casa decide se vai instalar outra da Secretaria da Saúde. A governadora terminou o mandato de 4 anos, cancelando as licitações de parceria público-privada para a construção de novos presídios e da RS 010, ações que marcariam seu governo. Alegou que a Justiça questionava muito as futuras obras. A equipe do próximo governador, porém, disse que vai manter os projetos. O governo do PSDB gaúcho vai ficar conhecido como o do déficit zero. Ieda Crucius foi a primeira mulher a assumir o governo do Rio Grande do Sul, com uma base aliada ampla e com divergências em vários setores da sociedade. Não podemos permitir aumento de despesas de salários num quadro de redução de receitas pela queda das alíquotas. Logo no começo do governo, Ieda começou o embate com o funcionalismo a não conseguir manter em dia os salários. A crise na segurança do Estado se instalou depois da renúncia de Enio Bassi. O vice Paulo Afonso Feijó se transformou no principal crítico dentro do governo. A dificuldade em dialogar com a oposição fez com que a governadora tivesse derrotas significativas na Assembleia, como no caso do pacote de ajuste fiscal. A fraude no Detran, considerado o maior golpe da história do Rio Grande do Sul, e o caso dos selos na Assembleia, abalaram ainda mais a confiança no governo. 2008 começou para Ieda Crucius com a instauração da CPI do Detran na Assembleia Legislativa. Durante as investigações, o clima foi tumultuado entre os deputados. 40 pessoas foram indiciadas, entre elas, ex-diretores do departamento. O vice-governador Paulo Afonso Feijó assumiu o cargo depois de fazer as pazes com Ieda, mas o clima amistoso durou pouco. A divulgação de gravações de conversas do chefe da Casa Civil desestabilizou o governo. O novo escândalo abriu espaço para a oposição. O PSOL chegou a pedir a cassação de Ieda. Como resultado, mudanças no secretariado e nas metas de governo, inclusive troca no comando da Brigada Militar. Professores entraram em greve para que o governo instituísse um salário mínimo nacional. Houve corte nos pontos e a categoria protestou. Na Assembleia, deputados se mobilizaram para não aprovar a renovação dos contratos de concessão dos pedágios por mais 20 anos. E a superlotação dos presídios resultou na criação de uma força-tarefa para reduzir a falta de vagas. Com 2 anos de mandato e com as contas em dia, Ieda Crucius enfrentou sucessivos pedidos de impeachment. Caras pintadas questionaram a compra de uma casa pela governadora no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre.
O PSOL entrou com solicitação na Assembleia depois de denúncias da viúva de Marcelo Cavalcante, ex-assessor de Ieda, sobre doações de campanha. Centenas de manifestantes foram à casa da governadora. A sequência de protestos acabou em 5 prisões. Rejane de Oliveira, presidente do CEPERS, foi uma das detidas. Não vamos jamais calar a nossa voz. Aliados do governo também apresentaram denúncias. Adão Paiani, ouvidor de segurança pública, questionou o uso indevido de informações na secretaria. Já o lobista Laer Ferst denunciou o desvio de recursos doados à campanha. A ação civil ingressada pelo Ministério Público Federal em Santa Maria foi a gota d'água para a instalação da CPI na Assembleia. Mas no fim das contas, o relatório oficial terminou sem indiciar ninguém. Especialistas chegaram a apontar que a crise política não tinha precedentes no Estado. No último ano de mandato, Ieda Crucio se dividiu entre o governo e a campanha à reeleição. Porém, os escândalos não deixaram de rondar o Piratini. O resultado foi o 3º lugar nas urnas. A questão dos pedágios voltou à tona. Depois de denunciar os contratos para que o controle voltasse a ser do governo federal, o Tribunal de Contas determinou que o Estado deveria fiscalizar as rodovias pedagiadas. Porém, Ieda conseguiu provar que a atitude era legal e que a responsabilidade sobre as 7 praças seria da União. O governo do estado e prefeitura de Canoas firmaram um convênio para a construção do primeiro presídio privado do Rio Grande do Sul. Exatamente, o presídio vai ser um elemento de estímulo ao desenvolvimento, talvez gerar mais de 10 mil empregos. O encontro estadual do PSDB no Litoral Norte oficializou Ieda como candidata à reeleição ao governo do estado. É que aquilo que eles disseram que eu e nós fazíamos, nós não sabemos fazer. Março foi marcado pela luta dos servidores por reajustes. Primeiro, a Brigada Militar. Acordo fechado na segurança, professores entraram na discussão por melhores salários. A Assembleia Estadual do CEPERS definiu que os educadores ficassem em vigília em frente ao Palácio Piratini até que a governadora atendesse a categoria. Em abril, aconteceu a formatura dos novos soldados da Brigada Militar. O reforço recorde de 3.800 homens no efetivo foi direcionado ao policiamento nas ruas. Mais recursos humanos, mais veículos e a nossa responsabilidade é fazer a redução da criminalidade. Com a recusa do PP em indicar o candidato a vice, o PPS ganhou espaço. Berfran Rosado foi o escolhido para concorrer ao Piratini ao lado de Ieda. A coligação reuniu 4 legendas: PP, PPS, PRB e PSDB. Setembro começou com mais 2 fraudes. A Polícia Federal desencadeou a Operação Mercante para investigar um roubo de 10 milhões de reais no departamento de marketing do Banrisul. 3 pessoas foram presas, inclusive um superintendente do banco. Que uma determinada pessoa, que é funcionário público, que ganha um determinado salário e vive de maneira diferente, é a maneira que nós temos também de investigá-lo. No Parque da Expo Inter, em Esteio, Ieda Crucio não se pronunciou sobre o caso. Ricardo Engler, secretário da Fazenda do governo e presidente do Conselho de Administração do banco, prestou esclarecimentos à imprensa. O problema não está nos pagamentos que o banco fez, e sim no destino a dado aos pagamentos que o banco fez. No mesmo dia, o sargento da Brigada Militar César Rodrigues de Carvalho foi preso acusado de corrupção e extorsão de contraventores ligados à exploração de caça-níqueis. O sargento da Casa Militar foi acusado ainda de acessar dados de deputados, advogados e jornalistas. Ele disse que fazia a mando de pessoas. Só da Casa Militar ou da assessoria do Palácio? Ele disse que fazia a mando de pessoas. Mesmo com os escândalos, Ieda continuava em campanha pelas ruas da capital. Nas urnas, ela foi a 3ª candidata no número de votos. Mas mesmo assim, a governadora se disse satisfeita com a eleição de aliados. Em novembro, o Ubra Notícias divulgou que a governadora voltou a ser ré no processo de improbidade administrativa movido pelo Ministério Público Federal. O Superior Tribunal de Justiça acatou o recurso dos procuradores. Eles pediam que Ieda tornasse a responder à ação que aponta uma série de irregularidades envolvendo o desvio de 44 milhões de reais do Detran Gaúcho. Porém, 30 dias depois, o mesmo ministro excluiu Ieda do processo. Às margens do Guaíba, com brindes de champanhe e foguetório,
Ieda Crucius transformou em festa a assinatura do arrendamento do Cais Mauá. Deixou um saldo de 3 bilhões e 600 milhões de reais no Caixa Único. Mas liminares judiciais impediram 2 grandes projetos: a construção de 11 presídios no estado em caráter de emergência e a criação da rodovia RS 010. O resultado final desses 4 anos me importa muito mais do que a impossibilidade de eu poder oferecer para a sociedade aquilo que ela me pediu para fazer.